provisão não vai ser diferente. A sua provisão virá do céu, o seu casamento abençoado virá do céu, sua família abençoada virá do céu, a sua saúde virá do céu, seu trabalho virá do céu, seu sustento virá do céu, tudo vem do céu. E é tão interessante porque se nós olharmos a palavra do Senhor, se você for estudar quando os israelitas, quando o povo hebreu, eles eram escravos no Egito, ali tinha algo muito interessante. O povo, ele dependia do rio Nilo. Ele dependia do rio Nilo para o cultivo da terra, para a sobrevivência. Ou seja, o rio Nilo ali era um recurso natural de sobrevivência para o povo de Deus. E sabe que às vezes esse é o nosso problema. Nós achamos que a nossa sobrevivência, a nossa prosperidade, a nossa cura, a nossa família abençoada, ela virá através de algo natural. E o povo de Deus ali, o povo hebreu, eles tinham uma promessa, mas ali eles estavam dependendo de um recurso que era natural, que não era um recurso espiritual. Ou seja, eles dependiam da água do rio Nilo, então eles tinham que trazer a água para as plantações, eles tinham que trazer a água para fazer tudo. Então eles dependiam de um recurso natural. Muitas vezes nós vivemos esse estilo de vida, onde a nossa dependência, ela está no natural. Eles não precisavam recorrer a Deus. Por quê? Porque eles precisavam do rio Nilo. E às vezes nós vivemos, somos um povo escolhido, somos um povo chamado, temos uma promessa, mas os nossos olhos ainda estão nos recursos naturais. Mas os nossos olhares ainda estão em coisas naturais. E essa, na verdade, nada mais é do que uma imagem que Deus pintou um quadro onde o povo que Deus escolheu, eles ainda estavam dependendo de um esforço que era humano. A sua provisão, ela não virá através da sua sabedoria natural. A sua família abençoada não virá através de algo natural, de ferramentas naturais. E o povo hebreu, eles tinham uma promessa, eles eram um povo escolhido, mas eles estavam como escravos. Não apenas escravos do Egito, mas escravos de recursos naturais. E porque eles viviam dessa maneira, olha o que a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Então Deus vira para ele e fala: olha, eu tenho uma promessa para vocês, eu tenho um chamado para vocês, eu tenho uma terra para vocês, mas a terra que eu tenho para vocês não é como a terra do Egito. Como assim, pastor? Não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva do céu beberás as águas. Então o Senhor fala para ele, olha, eu tenho uma promessa para vocês. Mas a promessa que eu tenho para a vida de vocês não é essa promessa que vocês estão vivendo agora. Não é como a terra do Egito, que vocês precisam depender do Nilo. Ou seja, é interessante que ele usa uma expressão uma expressão que eles jogavam a semente e passavam o pé. Regava a semente com o pé. Por quê? E quando eles faziam isso, eles olhavam para a terra. Já viu como alguém planta semente? Se você já plantou horta na sua casa, você sabe como que é. Ou seja, você lança semente assim? Não, você faz o buraquinho lá com o dedo e joga a sementinha de alface e passa o pezinho por cima ou passa a mãozinha. Quando você faz isso, você está olhando para o chão. Você está colocando a sua confiança na terra. E aí o Senhor fala: olha, a terra que eu tenho para vocês não é desse modelo. Não é uma terra que você vai lançar a semente, passar o pé e você vai ficar fixando, olhando para o chão. É uma terra de montes de vale e que você vai precisar olhar para o céu, porque é do céu que virá chuva para você beber. O Senhor, irmãos, Ele tem um ano abençoado para você, mas nós precisamos entender que a nossa provisão, ela não vem da terra, ela vem do céu. E quando você depende de coisas do céu, você vai depender de coisas extraordinárias. Eu passei uma semana de férias e eu peguei alguns trechos de chuva na estrada. Irmãos, eu fiquei impressionado, porque tem momento que eu tive que andar a 20 por hora, porque eu não enxergava nada. Era só chuva.
E aí de repente, passava um pouquinho, sumia. O solzão estralava, passava um pouquinho, a chuva vinha de novo. E o Senhor me falou, olha, esse é o estilo de vida que eu tenho para o meu povo. É um povo onde a chuva vai ser abundante. Abundante. Mas quem que recebe essa chuva? É aquelas pessoas que de fato não estão com perspectivas, expectativas na terra. Nós estamos vivendo um momento problemático no Brasil. Nós estamos vivendo eu estava conversando ontem com alguns pastores, e cada um de um estado, e eles falando da situação que estava no estado dele, de crise, de não sabe como que vai acontecer, mas esse é o coração do brasileiro hoje. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos como que vai ser, não sabemos a política de governo, não sabemos se vai ser bom, se vai ser ruim, o povo vai invadir, se não vai, e aí fica ou seja, é uma dúvida que às vezes você fica pensando, como que vai ser a minha vida, como que vai ser a minha família, como vai ser os investimentos, como vai ser meu trabalho. Deixa eu te dizer algo, irmãos, você não depende de governo, você depende do céu. E aí quando eu dependo do céu, eu desfruto da promessa do Senhor. Então o Senhor vira para o povo dele e fala, olha, eu tenho uma promessa para você. Você tem promessa de Deus na sua vida? O Senhor falou, olha, eu tenho uma promessa, eu tenho uma terra, eu tenho uma palavra para vocês, mas a terra que eu tenho, a promessa que eu tenho, não tem nada a ver com a terra, não tem nada a ver com o natural, porque para você comer, você dependia do seu esforço, mas na terra que eu te coloquei, basta você olhar para cima, porque de lá vai vir chuva para você beber água. E aí a palavra do Senhor diz, volta lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 10, e essa é a expressão que eu acho tão poderoso, porque aqui, eles precisavam apenas olhar para cima, eles precisavam apenas depender do Senhor, olha o que a palavra do Senhor diz, havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais. Então presta atenção, aqui o povo entrou na posse da herança, lá o povo era escravo, mas agora aqui o povo está na porta, o povo tem a promessa. Prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes. Ou seja, presta atenção em algo aqui. O Senhor está dando coisas para você. A promessa de Deus, pastor, como que eu sei que algo veio de Deus para mim? Quando não dependeu de você. Eu sei que às vezes isso é meio contraditório, né? Porque a gente é acostumado a escutar que você precisa pagar o preço, que você precisa se esforçar, que você precisa fazer isso. Não, mas a palavra do Senhor fala o quê? Olha, eu tenho uma promessa que eu prometi para os seus pais, para Abraão, para Isaque, para Jacó, que eu vou dar grandes e boas cidades, que vocês não fizeram nada para ter. E casas cheias de tudo o que é bom. Você quer ter casa cheia de tudo que é bom? Então o nosso tema é o ano da casa cheia. Mas não é só essa casa não, é a sua casa, vai ser cheia de tudo que é bom. Vai ser cheia de paz, vai ser cheia de alegria, vai ser cheia de saúde, vai ser abastada, seus filhos vão ser saudáveis. Irmão, você vai ter um problema, os vizinhos vão ficar preocupados, o tanto que você vai rir na sua casa. Esse povo tem algum problema, porque como é que eles riem desse jeito? Porque vai ter alegria, vai ter paz, vai ter satisfação, né, Cacá? A risada da Cacá é boa, quando ela ri, todo mundo escuta. Mas assim vai ser na sua casa, os vizinhos vão falar, rapaz, esse povo tem algum problema, porque eles só riem, é só alegria. O Senhor vai encher a sua casa de tudo que é bom. A sua casa vai ser cheia de paz, de alegria, de saúde. Vai ser abastada. Por quê? Porque é promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Agora, claro, eu não estou falando aqui para você ser negligente, displicente, não. Mas entenda algo, a sua competência não pode te levar aonde Deus tem para você. A sua inteligência não é capaz de te promover aonde Deus quer te colocar. E é por isso que nós precisamos entender que a nossa provisão vem do céu. Não dependa do seu recurso, não dependa da sua capacidade, não dependa do seu patrão, porque você precisa apenas olhar para o céu, porque a chuva vem de lá.
E esse vai ser um ano de muita chuva sobre a sua vida. Esse vai ser um ano onde você vai desfrutar de grandes bênçãos de Deus. Por quê? Porque o favor do Senhor é sobre você, porque a graça do Senhor é sobre a sua vida. Então, irmãos, esse ano, aprenda desde já, olhe para o céu, olhe para o alto, porque é de lá que a chuva vai ser derramada sobre a sua vida. Principalmente nesses momentos de dúvida. Principalmente nesses momentos que nós não sabemos o que vai acontecer. Quando os nilos do mundo estão secando, fique em paz, porque a fonte celestial não seca sobre a sua vida. Pode ter problema na economia, pode ter crise em todas as áreas, mas não tem crise no céu. E é de lá que vem o seu sustento, é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem a promessa de Deus sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Então nós precisamos ser esse povo. Nós cremos, há uma provisão do céu para nós nesses dias. Há uma provisão especial para você nesses dias, porque o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você. Agora, é claro, para eu desfrutar dessa provisão, primeiro os meus olhos têm que estar no céu. Eu não posso estar confiado na minha capacidade, eu não posso estar confiado num plano de governo, eu não posso estar depositando a minha confiança no homem. Deposite a sua confiança no Senhor, porque Ele vai te introduzir a lugares que você não plantou, a casas que você não preparou, mas o Senhor preparou para você. O Senhor preparou para você. Agora, claro, nós precisamos aprender a ouvir conselhos que vêm do céu. Qual que é o problema às vezes? É que nós, às vezes, seguimos conselhos dos ímpios. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Salmo, capítulo 1, versículo 1 e 3. Bem-aventurado, feliz, alegre, o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, fala assim, tudo que eu fizer, será bem sucedido. Você crê nisso? Agora, pastor, qual que é a condição para tudo que eu fizer ser bem sucedido? Não ande no conselho dos ímpios. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu não estou falando que lá fora não tem conselhos bons. Tem sim, mas não são conselhos que produzem vida. Não são conselhos que produzem vida eterna. Você precisa seguir o conselho dos céus. Você precisa colocar os seus olhos na palavra. Agora a palavra é a palavra de Cristo. O problema é que muitas vezes nós buscamos conselho no lugar errado, na pessoa errada. Nós dependemos às vezes de pessoas que não têm o conhecimento dos céus. E aí não tem como você seguir um conselho do ímpio e alcançar coisas celestiais. Não tem como você seguir um conselho dos ímpios e desfrutar da terra prometida. Porque a terra prometida vem do céu. Porque a promessa vem do céu. Então muitas vezes nós vamos buscar um conselho para a nossa vida profissional, nós procuramos conselhos ímpios. Nós procuramos pessoas que às vezes, pastor, mas são pessoas bem-sucedidas, sim, mas não tem a mente de Cristo. O máximo que ela vai te dar é um bom conselho. Mas nós não queremos apenas bons conselhos. Nós queremos palavras de vida. Palavras que vão gerar vida, palavras que vão gerar transformação. Então nós precisamos realmente colocar a nossa sabedoria no Senhor. No Senhor. Então um homem que quer ser abençoado, ele não depende do ímpio. Ele não confia no ímpio. Quando eu falo não confiar, é não confiar no conselho do ímpio. Ele não confia na sabedoria humana. Ele confia na palavra de Deus. O seu leme deve ser a palavra. O seu leme deve ser a palavra do Senhor. O seu leme deve ser Cristo Jesus. Então, aprenda a depender da palavra de Deus, a seguir a palavra do Senhor. Qual que é o conselho que você está seguindo hoje para você ter provisão? Qual que é o conselho que você está seguindo hoje para ter uma família abençoada? Principalmente hoje com redes sociais, né? Nós seguimos muitas pessoas. Agora toma cuidado para você não seguir os conselhos delas.
Porque podem ser bons conselhos, mas não são conselhos que produzem vida. São conselhos, às vezes, cheios de sabedoria humana. Mas a sabedoria humana não pode te levar longe, se não tiver o toque da unção de Deus. Se não tiver o toque da graça de Deus. Qual que é o conselho que você está buscando para pautar a sua família, a sua casa, o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, seu futuro profissional? Procure na palavra do Senhor. Então seja alguém que sempre esteja desconfiando de conselho dos ímpios. Meu filho, eu tenho um filho adolescente, está entrando na adolescência, o João Gabriel. E aí ele pegou um vídeo lá e tal, de um coach da vida, e veio falar para mim: papai, isso aqui, ó, o cara, né? Eu falei: deixa eu falar um negócio para você. Tudo que você lê, que não for a palavra de Deus, desconfie. Tudo que você ouvir, que não for de gente cheia de Deus, desconfie. Desconfie. Por quê? Porque a nossa confiança apenas está na palavra de Deus, apenas está no Senhor. Então muitas vezes nós olhamos e pessoas que estão lá na internet, você acha que ela é um guru, e você pauta a sua vida, você coloca a sua expectativa nos conselhos dela. Não, meu irmão, sua expectativa está em Cristo. A sua expectativa, a sua confiança está no Senhor Jesus. E aí ele estava falando aqui: papai, o cara ganhou isso. Eu falei: meu filho, tudo que vem fácil, desconfia. Tudo que é muito rápido, não acredita não. Porque tem um processo. Mas às vezes nós pautamos a nossa vida, pessoas mudam de emprego por causa de palavras de pessoas que às vezes estão em outro patamar e tiveram experiências. Pessoas mudam a sua vida por causa de conselhos humanos. Não, a sua vida ela deve ser pautada pela palavra de Deus. O seu leme é a palavra do Senhor, o seu leme é Cristo. É Ele que te governa, é Ele que te direciona, é Ele que te guia. Tem o Espírito Santo dentro de você, que quer te conduzir a uma terra prometida que mana leite e mel, e essa terra vai levar você a desfrutar do que você nunca desfrutou, mas vem do Senhor. Então não coloque a sua confiança, não ande segundo o conselho dos ímpios. Pastor, então o que eu devo fazer? Confie no Senhor. Sabe, porque essa é a verdade. Se nós olharmos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor às vezes te leva a fazer o contrário do que todo mundo está fazendo. Se você olhar a vida de Isaac, então se você pega a palavra do Senhor ali em Gênesis, capítulo 26, a vida de Isaac, talvez naturalmente ele fez contrário ao que a maioria das pessoas fazem. Hoje não. Mas há uns 20 anos atrás, até menos, mais um pouquinho, milhares de pessoas estavam indo para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos era a terra da promessa. Lá vou ganhar dinheiro e não sei o quê. E aí tem um pastor amigo meu que mora lá. Ele me mandou um vídeo de um funcionário dele brasileiro, que foi para lá com essa promessa. Que eu vou ganhar dinheiro lá, você trabalha um dia lá e ganha $300, $350, como pedreiro. E essa pessoa chegou lá no inverno. Teve que trabalhar de pedreiro, Nivaldo, a menos 2 graus negativo. Menos 2 já é negativo, né? 2 graus negativo. Aí esse pastor falou: Danilo, olha o áudio do sujeito aqui. Oh, pelo amor de Deus, me falaram que aqui era bom, mas não estou dando conta nem de mexer as mãos, meus dedos estão tudo congelando, e ele tem que trabalhar. Mas por quê? Porque seguiu o conselho natural. A terra boa é lá, aqui é ruim. Imagina Isaac, irmãos. Isaac estava na terra que foi seca, teve grande fome. E olha o que a palavra do Senhor diz, Gênesis capítulo 26. Abra sua Bíblia, Gênesis 26, versículo 2. Olha o que a palavra do Senhor diz. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Então presta atenção, estava tendo fome. Aonde ele estava em Gerar. Estava tendo seca. E aí o Senhor vira para ele e fala: olha, todo mundo está descendo para o Egito. Mas não vai não. Fica aí onde eu te coloquei. Fica na terra que eu te disser. O que o Senhor está falando para ele?
tapa os ouvidos para aquilo que você está ouvindo. Você acha que ele não deve ter ouvido? Ô, rapaz, o que você está fazendo aqui? Vai para o Egito, lá o negócio é bom. Aqui está em crise, vai para o Egito. O Senhor fala, não vai não. Vai aonde eu disser para você ir. E eu estou falando, fica aqui. Fica aqui. Versículo 3. Habita nela, mora, finca as estacas, e serei contigo e te abençoarei. Deixa eu te falar algo, a bênção do Senhor não depende do lugar aonde você está. A bênção do Senhor depende do lugar aonde Ele falou para você ficar. Muitas vezes nós achamos que a bênção está aqui ou está lá. Não, a bênção do Senhor está onde Ele falou para você estar. Estava tendo fome, estava tendo crise, estava tendo seca, o povo estava descendo para o Egito, porque lá era a grande capital, era a grande cidade, então nós vamos para lá. O Senhor falou, epa, você não, fica aqui, porque eu vou ser contigo, e outra coisa, eu vou te abençoar aqui. Então presta atenção, o Senhor vai te abençoar é no serviço que você está, o Senhor vai te abençoar é com a provisão que Ele te deu, o Senhor vai te abençoar. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer, não, irmãos, Deus pode te abençoar onde você foi plantado, aonde você foi plantado, aonde você foi colocado, aonde você foi colocado. E aí a palavra do Senhor diz, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. E aí lá no versículo 6, vai lá para o versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Então presta atenção. Estava passando um momento de crise, de difícil, de seca, problema de desemprego, não tinha nada, plantava, não tinha nada. Você acha que não passou? Por que você acha que Deus falou para Isaac ficar? Porque com certeza passou na cabeça dele ir embora. Porque com certeza, eu falei, rapaz, o negócio está chovendo, eu vou procurar outro lugar, eu vou descer para o Egito, porque lá tem muitas oportunidades. O Senhor virou para ele e falou o quê? Fica nesse lugar, porque nesse lugar eu sou com você. Porque nesse lugar eu vou te abençoar. E aí, sabe o que acontece? Isaac fica. Sabe por que muitas vezes nós não desfrutamos da provisão do céu? Porque nós não perseveramos. Sabe qual que é o problema dessa juventude de hoje? Eles não perseveram. O jovem hoje não consegue esperar. O jovem hoje não consegue, eles acham que hoje nós vivemos a geração fast food, tudo está pronto, tudo é automático. Tudo está pronto. Eu pego meu menino lá de 7 anos, põe ele para ficar sentado meia hora para ele esperar para você ver. Não fica. Não fica. Nós vivemos uma geração que não conseguimos esperar, não conseguimos permanecer. E porque você não permanece naquilo que Deus te colocou, você não desfruta da provisão do céu. Você não desfruta. Ah, pastor, está difícil, tá. Pois é, mas permanece. Está difícil, mas é melhor você estar num lugar difícil que Deus está com você, do que você estar num lugar onde Deus não está. E aí Isaac permaneceu, Isaac ficou. E olha o que diz, vai lá para Gênesis 26, versículo 12. Na terra de seca, na terra de crise, na terra onde tinha problema, na terra que muitos saíram dela, olha o que aconteceu. Semeou Isaac naquela terra. Que terra? Naquela que o Senhor falou, fica nela. Não sai dela não, porque você não entendeu o que eu estou querendo fazer na sua vida aqui nesse lugar. Não vai para outro lugar não, fica nessa terra que eu te coloquei, porque eu tenho algo grande para você. Isaac semeou naquela terra, lá em Gerar, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Presta atenção aqui, porque Isaac dependeu do céu, e não dos seus olhos naturais. Ele colheu em 1 ano, o que ele demoraria para colher 100. Apenas porque ele perseverou em ficar onde Deus colocou. A provisão do céu vem quando você persevera no lugar que Deus te colocou. A provisão do céu vem quando você decide apenas
seguir o conselho do Senhor. Deus falou para eu ficar, eu vou ficar. Pastor, mas não tem porta aberta. Pastor, mas tem porta fechada. Mas quem falou para você ficar foi o Senhor. Então se foi, fique em paz, porque a colheita está chegando. Nós só desfrutamos da provisão do céu quando nós perseveramos em ouvir o Senhor, perseveramos em permanecer no Senhor, perseveramos em fincar raízes no Senhor, perseveramos em... É tão ruim, irmãos, às vezes, tem 8 anos, ou vai fazer 8 anos, não sei, 8 anos, tem 8 anos, que eu estou em Araguari, e às vezes eu encontro pessoas que tiveram conosco há 6 anos atrás, e eu olho a vida dela, eu falo, por que o irmão não permaneceu? Estaria muito diferente. Por que ele não decidiu continuar? Talvez a história seria totalmente outra. Talvez a história, talvez não, com certeza. Por quê? Porque, irmãos, a promessa do Senhor na sua vida, ela vai passar pelo permanecer. A provisão do céu, ela vai passar por você permanecer. Por isso que o diabo coloca tantas coisas para nos tirar, para nos mover, para nos tirar daqui, para colar, para ficar, e aí você só roda, anda, passou 5 anos, você está no mesmo lugar. A pessoa tem um grande chamado, tem um grande potencial, mas fica andando em círculos a vida inteira, passa para o Egito, volta para Gerar, passa para o Egito, volta para Gerar, passa para o Egito, não permanece. E porque não permanece, não colhe. Porque não permanece, os frutos não florescem. O Senhor te chamou para permanecer. Esse é o ano que o Senhor quer levar você a colher o que você não plantou, mas a colheita passa por permanecer. Estava falando com o irmãozinho ontem, que ele está sumido, eu mandei uma mensagem para ele. Rapaz, você sumiu. Não, pastor, sumiu não. Eu falei, sumiu sim. Eu falei, cuidado, para novamente você não voltar no lugar aonde você começou. Porque essa é a história. Se você não se posiciona, outros vão se posicionar no seu lugar. Outros vão se posicionar. E Deus usa, são os posicionados. Deus não usa os melhores. Deus usa os que permanecem. Deus usa aqueles que decidiram ficar. Então, tem grandes coisas para Deus fazer na sua vida nesse ano. Você crê nisso? Diga amém. Mas você precisa ficar em Gerar. Você precisa ficar no lugar que Deus te plantou. Porque é de lá que vai vir a sua colheita 100 vezes mais. E aí quando chega a colheita, irmãos, todo mundo olha para você e fala, realmente você estava certo. Realmente você estava certo. Então, nós precisamos entender, confie no Senhor, porque quando você confia no Senhor, você vai colher 100 vezes mais, 100 vezes mais. E aí quando eu confio no Senhor, irmãos, eu não vou temer a crise. Quando eu confio no Senhor, eu vou entender que é Ele que está me sustentando. Quando eu confio no Senhor, apesar da fome, apesar da seca, grandes colheitas vão chegar na sua vida. E aí o que as pessoas podem falar? Nada. Elas vão saber que foi Deus. Elas vão saber que foi Deus. Prosperou. Por que prosperou? Porque o Senhor derramou chuva. Então presta atenção, não fica vagando pelo mundo buscando ajuda. Não fica vagando pelo mundo buscando oportunidades. Confie no Senhor. Porque aonde Ele te plantou, a bênção já foi estabelecida. Fique aonde Deus te chamou. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista de Deus. Decida firmar no Senhor. Por quê? Porque quando a sua fé é colocada naquele que pode multiplicar pães e peixes, o que Deus não pode multiplicar na sua vida, meu irmão? Quando a sua confiança é colocada naquele que fez uma grande multiplicação, o que Ele não pode realizar na sua vida e através de você? Porque mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo de seca, Deus vai te prosperar em tudo. E eu não estou falando só financeiramente não. Deus vai te fazer florescer. Deus vai te fazer gerar frutos. Deus vai levar você a viver o chamado que Ele tem para você. Mas isso acontece quando eu confio no Senhor. E as crises vêm para nos testar.
Os problemas vêm para nos testar. Mas no meio do caos, no meio da crise, no meio da seca, decida permanecer. Decida ouvir o Senhor. Por quê? Porque Deus vai te prosperar. Porque quando você confia no Senhor, você entende que a sua provisão vem dEle. Quantos creem nisso? Diga amém. Olha o que a palavra do Senhor diz, Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2. Dispõe-te. Interessante que a primeira palavra aqui é algo que nós precisamos fazer. Dispõe-te. Faça alguma coisa, se coloque em prontidão. Tenha disposição. Por quê? Porque quando você tiver disposição, a palavra do Senhor fala que dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Tem glória de Deus sobre a sua vida. Tem presença do Senhor sobre você. Tem presença do Senhor. Olha o que o texto diz. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Então, ou seja, os povos estão debaixo da escuridão. Mas sobre ti aparece resplandente o Senhor. O que as pessoas olham quando veem você? O que as pessoas veem quando olham para você? Vê a glória do Senhor. O Senhor resplandece na sua vida. É por isso que às vezes as pessoas falam, parece que tem alguma coisa diferente em você. Tem mesmo, é a glória de Deus. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Então quando você confia no Senhor, quando você tem essa disposição de permanecer, e você precisa entender, tem uma glória especial na sua vida, tem uma presença especial na sua vida, tem o Senhor Ele está resplandecendo o Senhor. A palavra do Senhor fala, a sua glória se vê sobre ti. Esse ano vai ser um ano onde as pessoas vão olhar para você e vão ver a glória do Senhor na sua vida, vão ver a presença do Senhor na sua vida, vão ver a presença do Senhor na sua vida, sabe, irmãos? E aí quando as pessoas veem a presença do Senhor na sua vida, elas querem estar perto de você. A glória de Deus faz toda a diferença. A glória do Senhor faz toda a diferença. Nós podemos passear pela palavra do Senhor, e aí você pode ver que o Senhor cuida dos seus. Esse vai ser um ano que você vai ser paparicado pelo Senhor. Você crê nisso? O Senhor, Ele vai mimar você. Por quê? Porque Ele te ama, porque você depositou a sua confiança nele, porque você espera nele. Isaac confiou no Senhor, experimentou abundância, crescimento, providência durante crise, durante o caos. Então não fica preocupado. Tenha certeza que o Senhor Jesus vai levar você a novos ares. O Senhor Jesus vai trazer providências divinas para a sua vida. O Senhor Jesus vai levar você a um novo patamar de bênção. Pastor, mas parece que não está favorável. Quem falou que precisa estar favorável para Deus te abençoar? Pelo contrário, é no tempo de crise que Deus vai mostrar a sua glória. É no tempo de crise que a glória vai ser vista na sua vida. É no tempo de crise que a presença vai ser vista através dos outros na sua vida. Olha o que a palavra do Senhor diz, Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O que o Senhor está falando? Olha, vai ter problema. Vai ter dias felizes, vai ter dias tristes, vai ter dias ensolarados, vai ter dias nublados, vai ter dias de caos, vai ter dias de paz. Por quê? Mas no meio de tudo isso, sobre você tem a glória do Senhor. Sobre você tem o cuidado do Senhor. Não interessa quem está governando, não interessa nada. O que interessa é que tem alguém que está cuidando de você. Tem alguém que quer derramar sobre você boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, por causa da presença do Senhor, porque você é filho amado do Senhor. Creia, esse é um ano que Deus tem pão para a sua vida, e pão em abundância. Pão fala de suprimento, pão fala de provisão. Ah, pastor, mas Deus tem só pão? Não, Deus tem pão e tem semente. Agora nós precisamos entender que o pão é para alimento, a semente é para quê? Para ser lançada na terra. E aí quando você entende esse princípio, olha aqui, por que Isaac colheu? Porque semeou.
Projeta em Gênesis 26, versículo 12. Isaac só colheu porque semeou. Semeou Isaac naquela terra. Ou seja, Isaac teve uma grande colheita porque decidiu semear. Se ele tivesse falado, rapaz, esse negócio de semear vai dar trabalho, não sei se vai vingar a semente, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer a semente. Ele tinha colhido? Então, escuta o que eu vou te dizer. A provisão do céu também passa por você lançar semente na terra. Provisão do céu passa por você lançar semente na terra. Os recursos com que Deus quer te abençoar, passa pela semente ser lançada na terra. Então presta atenção, o problema é que às vezes nós comemos o pão e a semente. Por que eu estou pregando essa palavra hoje? Porque é dia de você estabelecer fundamentos na sua vida para esse ano. Coma o pão, mas a semente lance na terra. Come o pão, mas a semente lance na terra. Agora, pastor, o que são sementes? Esse é o problema. O que você faz com o seu salário todo? Porque Deus te dá sementes que precisam ser lançadas. Tem sementes que precisam ser lançadas no seu investimento, no seu currículo, na sua faculdade. Porque muitas vezes nós pegamos o nosso salário, gastamos tudo, e aí daqui 5 anos fala, por que Deus não me prospera? Deus não prospera porque você está comendo a semente. Deus não prospera porque você não está investindo a semente no lugar correto. Tem semente que precisa ser para o seu currículo profissional. Tem semente que precisa ser para a sua saúde. Tem semente que precisa... Agora, se eu como a semente, eu não vou ter colheita. Se eu como a semente, eu não vou ter colheita. Olha o que a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então presta atenção, às vezes nós achamos que isso aqui só está falando de dinheiro. Não, não é não. Também, mas não é. Você precisa semear na sua vida profissional. O que você está investindo na qualificação profissional? Sabe um problema que eu vejo aqui em Araguari? É que as pessoas se contentam com um salário mínimo. Eu estava vindo de Uberlândia para cá esses tempos, eu fui levar o carro na revisão, ia demorar, eu peguei o ônibus e vim para Araguari, e eu estava vendo a cobradora falar, rapaz, eu ganho R$1.600, é um salário muito bom para Araguari. Eu fiquei imaginando se eu fosse para sustentar minha família com R$1.600, nem escola eu pagava, e a metade é para energia lá em casa. Mas tem gente que se contenta com isso. Não estou falando que você não tem que ser grato, mas você tem que entender que Deus tem muito mais para você. Agora, esse mais de Deus fala por você semear nisso. Então eu vou investir, se Deus tem mais, eu vou plantar nisso. Eu vou fazer curso, vou fazer uma faculdade, vou estudar, vou me qualificar. Por quê? Porque o Senhor tem mais para você. O que adianta eu dar um carro agora para o meu filho? Ele vai desfrutar? Não vai, ele nem vai andar no carro. Então presta atenção, tem bênçãos que estão reservadas para você, que você precisa lançar semente, para a semente crescer, e você crescer junto com ela, para você alcançar a promessa de Deus na sua vida. Isso fala de semear. Às vezes nós lemos esse versículo aqui e nós só falamos de dinheiro, né? Mas não, você precisa ter sementes que você vai investir na sua carreira, na sua vida profissional. Eu pego no pé do jovem, eu acho que todo jovem tem que ter faculdade. Eu não tive. Tive faculdade de pastor, fiz seminário, mas eu parei minha faculdade no meio. Mas, irmãos, nossos jovens precisam ser vencedores, modelo. Você que é jovem, você precisa fazer faculdade. Ah, pastor, estou com 25 anos, está novo, pode entrar. Estou com 30, faz. Isso é você investir. Isso é você lançar semente na terra. É você se qualificar para aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Para aquilo que Deus tem para você. Aí a palavra do Senhor falou, aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Então presta atenção, é começo de ano. Defina as sementes que vão ser lançadas na sua vida. Defina, quanto você vai investir esse ano na qualificação profissional sua? Quantas sementes você vai plantar? Quantas sementes você vai plantar nos seus estudos?
Isso é você realmente lançar semente na terra. Por quê? Porque o Senhor vai fazer essa semente germinar. O Senhor vai fazer essa semente crescer. O Senhor vai fazer essa... Eu estava falando isso para meu filho estava falando, o cara está ganhando tanto. Eu falei, meu filho, e aí, o que tem? Ele vai ganhar tanto agora, daqui um mês parou de ganhar. Você precisa estudar. Você precisa se qualificar. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Às vezes nós achamos que ser crente é só ter uma vida espiritual. Você precisa ser modelo em tudo. Você precisa ser modelo na sua vida profissional. Você precisa ser modelo na sua vida profissional. Você precisa ser modelo nas suas finanças. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Os melhores postos de trabalho dessa cidade têm que ser ocupados por você. Os melhores empregos dessa cidade têm que ser ocupados por você. Porque a glória de Deus está sobre a sua vida. Agora eu preciso semear, eu preciso me qualificar. Quando dizer amém? Amém. Eu estou falando isso porque você tem um ano pela frente, porque pode chegar no final e você colher 100 por 1. Mas se você não lançar a semente certa, se você comer a semente, você vai parar. Você vai parar. Então nós precisamos lançar a semente. A palavra do Senhor fala, aquele que semeia muito, vai colher muito. Então decida. Decida. Aonde você vai lançar as suas sementes? Aonde você vai colocar as suas sementes? Então, a palavra do Senhor aqui, claro, na área financeira também fala. Encoraja você lançar a semente, não pouco, mas muito, porque vai haver uma colheita. Tem uma colheita para aqueles que plantam. Você crê nisso? Mas você precisa plantar. Você precisa plantar. Decida plantar na sua vida profissional. Decida plantar na sua vida profissional, porque o Senhor tem grandes coisas para você, amém? Mas outra coisa que eu preciso entender, se eu quero desfrutar de provisão do céu, eu preciso colocar nas mãos do Senhor, porque eu não multiplico nada, você não multiplica recurso, quem multiplica é o Senhor, então, a palavra do Senhor fala da parábola dos talentos, todo mundo conhece essa parábola dos talentos, né? A palavra do Senhor fala que Deus deu 5 talentos para um, deu outros 2 e deu 1. A Bíblia fala que o que ganhou 5, saiu a negociar e ganhou outros 5. O que ganhou 2, também da mesma maneira, saiu a negociar e ganhou outros 2. Mas o que ganhou 1, sentou murmurando. Fala, esse negócio é difícil demais, o que eu vou fazer só com isso aqui? A Bíblia fala que enterrou na terra. Enterrou na terra o talento. Então deixa eu te dizer algo, por que o que ganhou 5 e o que ganhou 2 multiplicou o talento? Porque eles não ficaram tomando café reclamando da vida um do outro. Qual que é o problema? O problema é que às vezes a gente murmura muito. Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não sabe da história de vida. O senhor não sabe assim porque eu não tive estrutura familiar, eu não tive pai, eu não tive mãe. E aí? Tá bom, você vai viver a vida inteira murmurando? Dá um basta nisso, meu irmão. Você não teve pai, mas seu filho vai ter. Você não teve uma estrutura familiar, você não teve condição, mas você vai encerrar isso na sua vida. Essa maldição foi quebrada. O problema é que às vezes nós ficamos lambendo feridas. Já viu? Gato. Me dá um nojo de gato, que gato fica se lambendo o tempo inteiro. Mas tem crente que é dessa maneira. A pessoa fica se lambendo e parece que quer que os outros tenham piedade. Eu não tenho. Eu quero ensinar você, para de lamber ferida, porque as cicatrizes fazem parte da vida. A cicatriz só mostra que você venceu. Agora o problema é esse, às vezes nós ficamos reclamando do que eu passei, do que eu sofri, do que eu vivi. Tá bom, e aí, qual que é? Deus te deu outras coisas para você multiplicar. O que não multiplicou por quê? Porque ficou com medo. Não multiplicou porque não investiu tempo, ficou reclamando. Ah, Deus é mau. Ah, olha o que Deus deixou passar. Ah, Deus só me deu isso. Ah, Deus não me deu aquilo. Ah, se eu fosse assim, teria sido diferente. Não, irmãos. Deus te deu hoje para você mudar o amanhã. Agora nós precisamos encerrar esse histórico da nossa vida. Encerrar essa lamúria e saber o seguinte: Deus me deu talento, eu vou multiplicar aquilo que Deus me deu. Por que você acha que o que ganhou 5 multiplicou, o que ganhou 2 multiplicou? Porque eles não ficaram reclamando do que Deus deu para eles. Eles saíram a negociar. Eles foram prudentes, eles foram diligentes, eles buscaram a multiplicar aquilo que Deus deu. E porque eles multiplicaram, eles desfrutaram. Então,
o que você decide fazer hoje, você vai colher amanhã. O que você não decide fazer hoje, você vai lamentar amanhã. Eu quero me alegrar, eu não quero parar amanhã para lamentar o que eu não fiz. Eu não quero parar para lamentar o que aconteceu. Olha o que a palavra do Senhor diz, Provérbios capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com mão remissa, empobrece. Mas a mão dos diligentes vem para enriquecer-se. O que a Bíblia está dizendo? O que trabalha com mão mole, não prospera. O que é preguiçoso, ele não prospera. Mas aquele que trabalha com mão firme, ele vai prosperar. Por quê? Porque Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai abençoar o seu trabalho. Provérbios capítulo 13, versículo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. O preguiçoso deseja e nada tem. Mas a alma dos diligentes se fartam. Sabe qual que é o problema às vezes? É que nós temos tanto sonho, mas nós não queremos correr atrás disso. É difícil. Eu tive uma vida sofrida. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou sozinho, não tem ninguém por mim. É verdade. Você não tinha, mas agora você tem alguém que é por você. E se ele é por você, quem será contra você? Deixa eu te dizer algo, irmão. Você não precisa se contentar em viver a vida que você tem. Ela não é para o resto da vida. A vida que você tem hoje é para hoje. Amanhã Deus tem algo muito maior para você. Mas eu preciso decidir viver o que Deus tem para mim. Eu preciso decidir. Tudo passa por uma decisão sua. Tudo passa por uma escolha sua. Aqueles que lamentam, amanhã não vão ter. Aqueles que põem a mão no arado e não olham para trás, amanhã vão se alegrar com os frutos que eles estão colhendo, porque eles decidiram. Sabe, um dia eu ouvi algo, e eu creio nisso. É melhor você ser uma pequena realização, do que uma grande promessa. Eu conheci irmãos que olhava para ele e falava, uau, esse irmão vai longe. Era uma grande promessa, mas nunca decidiu ser uma realização. Deus tem grandes promessas para você, mas decida realizar cada uma delas na sua vida. Decida viver cada uma delas na sua vida, porque Deus é um Deus grande. Você crê que Deus é um Deus grande? Então sonhe grande. Se recuse a sonhar pequeno. Se recuse a viver na mediocridade. Se recuse a ter uma famíliazinha, um casamentinho, uma rendinha, uma casinha. Deus não é Deus de casinha, Deus não é Deus de famíliazinha, Deus não é Deus de rendinha. Eu gosto muito da música dos Kids, né? O nosso Deus é um Deus grandão. Então decida ser grande. Sabe que quando você decide ser grande, você é nobre. Porque a Bíblia diz o seguinte: os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Quando você decide ser grande, você está honrando a Deus. Às vezes as pessoas perguntam, né, pastor, qual que é o desejo do senhor? Eu quero ter 10% dessa cidade na igreja videira. Pastor, mas não é muito. Não, é muito. Mas por que é muito? Porque eu sei que meu Deus pode me dar muito. Agora, o sonho passa por uma decisão. Decida ser grande, decida sonhar grande, decida ter um ano de grandeza. Decida. Eu tenho orado, irmãos, nós não vamos ter ninguém aqui ganhando salário mínimo. Ninguém. Não vai. Porque o nosso Deus, Ele tem te abençoar, tem te suprido com salário mínimo, mas Deus vai te dar muito mais. Mas decida investir sementes. Decida se qualificar. Decida acreditar que Deus te plantou numa terra que é boa, e essa terra vai trazer uma colheita abundante para a sua vida. Você crê nisso? Deus tem mais para nós. Deus tem mais. Agora é claro, a semente também fala de honrar ao Senhor. A semente fala que quando você decide lançar a semente na casa de Deus, Deus vai abrir as comportas do céu. Deus vai derramar bênçãos sem medidas. Sabe? Então nós precisamos realmente entender e crer que todas as suas bênçãos, elas são provenientes do céu.
Todas as suas bênçãos, elas virão do céu, a partir de Cristo, por meio de Cristo. Então, nós precisamos aprender a confiar o nosso recurso também nas mãos do Senhor. Irmãos, tem algumas coisas que me constrangem. Então, eu fui olhar as ofertas das primícias, e eu fui ver irmãos que ganham salário mínimo, ofertando R$ 1.200. Eu fiquei constrangido, ao mesmo tempo muito alegre. Falei, uau, irmãos que ganham salário mínimo ofertando uma oferta de R$ 1.200. Eu falei, Deus amado, eu orei na hora, eu falei, Senhor, o Senhor vai prosperar esses irmãos. Por quê? Porque a confiança deles está no Senhor. Eu sempre falo, tem irmão que não pode dar dízimo. Tem irmão que não pode ser dizimista. Por quê? Porque ele acredita que o dízimo é uma barganha. Tem irmão que acredita que o dízimo ainda é uma barganha. Tem irmão que não pode ser dizimista porque ele não teve revelação. Que o dízimo vem como uma gratidão, uma adoração a Deus. Uma adoração. Eu estou dizimando aqui porque eu reconheço que a bênção que eu tenho recebido tem vindo do céu. Que o Senhor Jesus é a fonte de todas as minhas bênçãos. E o meu dízimo aqui, na verdade, é um ato de adoração, de ação de graça, e não de obrigação. Não de medo que aí o devorador vai vir, o migrador vai vir, o cortador vai vir, não. Projeta para mim esse texto, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Porque nós precisamos entender, olha o que a palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor. O que o Senhor está falando? Olha, me prova, me testa, confia em mim para você ver, decida confiar, decida me testar. Aqui o Senhor está falando, olha, faz um teste, confia em mim, decida me honrar. Olha o que a palavra do Senhor diz: e provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. O que o Senhor está falando? Olha, eu quero te abençoar tanto, mas sabe qual que é o problema ainda da bênção? Avareza. Você não acredita que eu quero te prosperar. Então faz o seguinte, decida ser um dizimista, me honrar, que você vai ver se eu não vou abrir a janela do céu. Mas não faz isso por obrigação, não. Não faz isso por medo, não. Faz isso porque você entendeu que a fonte das suas bênçãos vem do céu. Faça isso porque você entendeu que a sua provisão, ela só pode vir do céu, não é da sua inteligência, não é da sua capacidade. Então o Senhor está falando o quê? Me prova nisso, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu vou abrir a janela. Você já imaginou que tamanho que é a janela dos céus? Por que muitas vezes nós não desfrutamos? Porque a avareza ainda está no nosso coração. Porque muitos ainda acham que está dando para pastor. Porque muitos ainda acham que a igreja não precisa. Porque muitos ainda acham que, eu ganho muito pouco. Não é questão de pouco e muito, é questão de coração de adorador. Se você não tem ainda, fique em paz, ore para ter. Ore para ter, mas não dê o dízimo com a motivação correta, errada. Mas eu quero desafiar você. Decida, faz um teste esse ano. Nós estamos no primeiro mês do ano. Faz compromisso comigo, não. Faz com o Senhor. Fala, Deus, eu tenho dificuldade. Eu sei que dar o dízimo é difícil. Não é fácil, não. Porque o diabo está falando para você. O diabo fala. Mas faça para o Senhor. Faça para o Senhor. Porque sabe qual vai ser o resultado? Amanhã você vai perceber algo. As janelas do céu foram abertas sobre a minha vida. O Senhor realmente tem derramado bênçãos sem medida, de uma maneira extraordinária. Mas quando que isso acontece? Quando você crê na palavra. Por que ainda muitos têm dificuldade para dizimar? Porque não creem na palavra de fato. Não creem. Nós temos muitas desculpas. Eu não condeno você, não. Eu tenho também. Eu tenho muitas desculpas. Mas eu quero desafiar você nesse ano. Decida ser alguém que confia no Senhor. Mas eu só confio quando eu entrego. Por que Abraão entregou Isaac? A Bíblia diz, lá em Hebreus fala, porque Abraão acreditava que mesmo depois da morte, Deus era capaz de ressuscitá-lo.
Sabe quem devolve o dízimo? Quem acredita que aquele dinheiro vai ser suprido muito mais vezes pelo Senhor. Então, isso é colocar nas mãos do Senhor. E aí sabe qual que é o problema? O problema não. Sabe qual que é a questão? Quando você coloca nas mãos do Senhor, Deus multiplica. Sabe o que me chama a atenção na multiplicação dos pães e dos peixes? Foi o menininho que abriu mão de comer, por um instante, para colocar os pães e os peixes na mão do Senhor. Vê lá, discípulo, o que tem? Tem uma criança aí que a mãe fez uma marmita, colocou lá 5 pães e 2 peixinhos na marmita, na lancheira do menino. E o menino deu. Se você tem filho pequeno, uma característica de criança é que criança é ridícula. Criança não gosta de compartilhar. O problema é que tem muito crente que ainda nós somos uma criança, nós não gostamos de compartilhar. Não gostamos de entregar. Mas aquela criança entregou, qual foi o resultado? Uma multidão foi alimentada. Deixa eu te dizer algo. Através da sua generosidade, tem uma multidão lá fora para ser alimentada. Tem uma multidão que vai ser alimentada. Por quê? Porque o recurso vai nos levar a nos espalhar por essa cidade. Não só por essa cidade, mas logo, logo nós vamos estar abrindo igrejas em outras cidades. Isso é através da sua generosidade. E aí quando você entende isso, você não vai ter dificuldade. Quantos creem no que eu estou falando? Fica de pé onde você está. Eu creio que Deus tem um ano extraordinário para você. Eu creio que o Senhor tem um ano de 2003 de casa cheia. A sua casa vai ser cheia. A sua casa vai ser cheia de tudo que é bom. Deus vai liberar provisão abundante na sua casa. Talvez você começou o ano devendo, mas o Senhor vai trazer suprimento para você abundante. O Senhor vai trazer suprimento extraordinário para a sua vida. Talvez você começou o ano com muitas dificuldades, sem norte, sem direção. Mas a palavra do Senhor é para você: fica onde Deus te colocou. Porque aonde Deus te colocou tem bênção disponível para você, tem multiplicação disponível para você, tem frutificação disponível para você. Esse é o ano que o Senhor vai encher a sua casa de tudo aquilo que é bom. Vai ter um rio de vida fluindo da sua casa, meu irmão, e esse rio vai se espalhar pelos seus vizinhos vão ser contagiados pela unção de Deus que flui da sua casa. Vai ter um rio de alegria fluindo da sua casa, vai ter um rio de paz fluindo da sua casa, porque é promessa do Senhor. O Senhor iria nos colocar no lugar onde haverá casa cheia de tudo aquilo que é bom, porque a nossa provisão vem do céu, a nossa confiança está no céu. Decida não andar segundo o conselho do ímpio, decida colocar a sua confiança na palavra, decida se apegar na palavra do Senhor, decida confiar, investir, decida semear hoje, para que amanhã você possa colher. Deus te deu sementes, Deus te deu pão, mas Deus também te deu sementes. Sementes que precisam ser investidas, sementes que precisam ser lançadas. Lance na sua vida profissional, lance no seu investimento pessoal, porque você vai colher 100 por 1. Se recuse a chegar no dia 31 de dezembro da mesma maneira que você está começando hoje. Porque a promessa do Senhor é que nesse ano você vai colher 100 por 1. Dia 31 de dezembro não vai ser a mesma pessoa que vai estar neste lugar, mas vai ser uma pessoa que cresceu, que rompeu, que avançou, que multiplicou, que prosperou, que desfrutou de tudo aquilo que Deus tinha para você e para sua casa. Se recuse a ficar estagnado, paralisado, porque o Senhor tem grandes coisas para você. Decida confiar a sua vida nas mãos do Senhor. Decida confiar a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega, confia, porque o mais Ele fará na sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse vai ser o melhor ano da sua história. O Senhor vai te levantar por cabeça. O Senhor vai colocar situações para te promover na sua vida.
O Senhor vai te colocar situações onde o nome dEle vai ser honrado na sua vida. Apenas empenhe-se em não ficar parado. Apenas empenhe-se em permanecer, em perseverar, em não desistir daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Oh Deus, às vezes você pode ter passado por tantos problemas, tantas lutas, mas creia que o Senhor vai transformar todas as circunstâncias negativas e vai reverter todos esses problemas para o seu bem, e vai haver maravilhas, vai haver sinais através de você. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: como que você consegue ser tão abençoado assim? Como que você consegue ser tão abençoado, cheio de paz, de alegria, de provisão? Você vai ser modelo. As pessoas vão olhar para você e vão desejar ter a vida que você tem, porque você foi escolhido para prosperar, você foi escolhido para crescer, você foi escolhido para governar, você foi chamado para dominar sobre essa geração. Oh Espírito Santo de Deus, oh Pai, nós queremos colocar diante do Senhor essa igreja. Pai, eu quero declarar, Pai, que uma nova igreja está se levantando nesse ano. Homens e mulheres que não vão, oh Deus, ficar estagnados. Pelo contrário, eles vão crescer, eles vão romper. Pai, eles vão, oh Deus, avançar para aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, que a mão do Senhor seja sobre cada um dos teus filhos. Pai, que eles possam confiar em Ti, depender de Ti. Pai, não olhar, ó Deus, as pessoas, não olharem as críticas, as acusações, mas que eles possam permanecer. Quantos creem nisso? Diga amém. Aleluia. Queria, antes de nós encerrarmos, que nós pudéssemos orar como igreja pela